Bom dia, meu povo sábio. Bom dia, mais um dia, mais uma oportunidade. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Hoje nós estamos aqui porque iremos juntas, lermos a palavra do Senhor. Mais um dia. Eu quero fazer esse convite a você, para que, assim como eu, comece um novo ano, um ano de 2026, trazendo algo novo para a sua vida, que é a leitura da palavra. Todos os dias, um capítulo, um versículo. Traga essa frequência, esse hábito de fazer a leitura. Tire um momento para você. Comece esse ano de 2026 de uma maneira diferente. Eu vivo isso, não é há muito tempo assim, eu sempre estou aqui falando com vocês, estou aqui aprendendo junto com vocês, mas já vivo meus melhores momentos, meus melhores dias, sentindo a paz do Senhor e verdadeiramente conhecendo mais dele a cada dia. Nós estamos aqui há 18 dias lendo o livro de João, tendo essa intimidade, conhecendo da palavra, da trajetória do nosso Senhor aqui na terra. Agora nós estamos chegando aí, próximo ao final desse livro. Estamos no capítulo 18. E a gente vai entendendo mais sobre esse amor incondicional. A cada momento, a cada leitura, a cada capítulo, nós vamos aí entendendo sobre essa entrega, esse amor infinito, genuíno, grandioso. Não há palavras para descrever, para tentar explicar esse amor do Senhor para conosco. Essa libertação. É esse o desejo do nosso Senhor, que sejamos livres, que essa frequência, que a palavra dele seja reconhecida, vivida, e que eu e você, nós sejamos testemunhas sobre esse amor incondicional aqui na terra, vivendo e passando para os nossos irmãos o que nós vivemos ao lado dele. Amém? Então é isso, todos os dias aqui de manhã eu estou para fazer esse convite, porque nós estamos aí já no final do nosso ano e eu tenho certeza que você já decidiu, assim como eu, viver novo ciclo, nova fase, nova frequência, alcançar nova frequência e através de novos hábitos. E em primeiro lugar, é isso. Ficar mais próxima, mais íntimo, mais próximos. Mais íntimos ao nosso Pai. Através do conhecimento da sua palavra. É assim que a nossa fé aumenta, que ela se fortalece. É conhecendo mais dele. Todos os dias. Todos os dias. Uma nova oportunidade. Uma nova chance, um novo acesso. Traga esse amor, essa proteção divina. Amém? Então vamos fazer nossa leitura. Pegue aí a sua Bíblia e vamos para o capítulo 18, no versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Baixar um pouquinho. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes
e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo que lhe iria acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou a Jesus, o Nazareno. Responderam: Bom, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Jesus, sabendo tudo que lhe iria acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno. Responderam: Sou eu, disse ele. Quando Jesus disse sou eu, todos recuaram e caíram para trás, no chão. Mais uma vez, ele perguntou: a quem vocês procuram? E novamente, eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros ir embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não pedi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Maicon, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Versículo 13. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão, Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele. Não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam
ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus já tinha sido preso, já tinha sido levado, amarrado, levaram, como eles sempre já tinham planejado, e as profecias se cumprindo. O Senhor os livrou, pediu para ir só, se entregou, e Pedro também já começou a negá-lo. Aqui a gente vê, deixa eu tomar uma aguinha, vamos dar uma pausa. Então aqui a gente vê que tudo que o Senhor falava, toda promessa começava a se cumprir. Estava se cumprindo. A gente vê aqui que todo momento ali da ressurreição se aproximava e tudo ali já estava ali conforme o Senhor já havia dito, já esperava viver. Então vamos continuar aqui no versículo 19 para você que está acompanhando. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Vou marcar aqui para mim não me perder. Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é mentira. Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Então, um dos guardas, batendo no rosto de Jesus, falou: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Então aqui a gente vê o Senhor, Jesus Cristo, sendo aí acusado de mentir, de enganar. E a gente sabe que o Senhor é a justiça, Ele é a verdade. Então sempre sendo injustiçado. Claro que Ele sempre sabe que passaria, assim como os seus discípulos, assim como todos aqueles, mesmo nos dias de hoje, também são perseguidos, também são injustiçados. E vamos continuar aqui no versículo 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mais um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não ouvi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então aqui a gente vê
se cumprindo. O Senhor já tinha falado a Pedro. Pedro até não aceitou no momento. O Senhor já tinha o revelado que ele iria negá-lo 3 vezes. E assim aconteceu. Mesmo aquele que andava junto com o Senhor, Pedro, que estava sempre ali, muito próximo, muito amado, um dos discípulos mais ali íntimos do Senhor, mesmo assim, o medo acabou aí, vamos dizer assim, enfraquecendo a sua fé. Naquele momento, a fé do Pedro diminuiu e ele realmente negou Jesus. Pedro, ele negou, mas ele sentiu o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. E o Senhor o perdoou. E a gente conhece, a gente vai estar sabendo dos próximos passos de Pedro, Simão Pedro, que é um dos discípulos mais conhecidos, mais amado por Jesus, mas ele sempre soube. Então o Senhor é isso, o Senhor é amor incondicional, sabia daqueles que o trairiam, como Judas, como todos, sabiam, já conhecia o coração, já conhecia a fé de cada um. O Senhor sempre soube, Ele nos conhece, assim como no tempo aqui, nós estamos aqui falando sobre a vinda do Senhor na terra, Jesus Cristo, assim como nos dias de hoje. Ele nos espera, Ele nos quer como nós somos. Assim como Pedro, com medo, o negou. Pedro que sempre esteve ao lado, mas ele sabia, mas ele aguardou esse momento e aguardou também Pedro fortalecer sua fé, aguardou o arrependimento genuíno. É assim que acontece conosco. Ele nos aguarda, Ele nos conhece, é assim que Ele nos quer, é assim que Ele nos ama. Então aqui no versículo 28, o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então, Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram para mim, para ser julgado.
Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é o rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, este homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. E aqui termina o capítulo 18. E é isso que nós estamos aqui vendo. É isso que aconteceu nos últimos momentos, até a ressurreição do nosso Rei. Deus Pai na terra, como filho, em carne, em osso, sentindo todas as dores, cansaço, tristeza por nós, por nossos pecados, por tanto amor, amor incondicional, um amor eterno. Ele amou como Ele nos ama, como Ele nos ama e nos amará. O amor é eterno, o Senhor é eterno. Ele vem, se entrega por nós, dá a vida por nós e nos entrega a vida eterna. Amém? Cada dia aí nós estamos nos aproximando desse momento de conhecermos mais sobre este momento que o Senhor passou. E aí a gente consegue, não sei você, mas a gente vai, o que eu sinto é isso, entender o tamanho desse amor, entender da autoridade que o Senhor, que o nosso eterno Pai já nos deu, nos deixou como filhos amados, imagem e semelhança dele, do Criador, do nosso Pai. De como estamos libertos, como o nosso pecado, o pecado foi pago, o pecado do mundo. Agora é hora de reinarmos com a autoridade que recebemos. E tudo começa quando nós sabemos quem somos, através da palavra do Senhor. Amém? É aí que nós, a cada leitura, iremos conhecendo mais sobre o Senhor, a sua vontade, os seus mandamentos, os principais mandamentos deixados pelo Senhor,
renovados, atualizados, para que nos dias de hoje sejam nosso escudo, nossa proteção, a forma de nos fortalecermos no espírito, na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo. Está tudo aqui na palavra. Então, comece já. Traga isso para a sua vida. Estamos aí nos últimos dias, como eu já falei, e dá tempo para muita coisa. Amém? Eu vou ficar por aqui. Então, amanhã voltaremos para lermos o capítulo 19 do livro de João. E eu não vejo a hora disso acontecer. Espero que você esteja aqui. Fiquem com Deus.